em Portugal, a história dos debates está indissociavelmente ligada à história da democracia. É verdade que houve quem os propusesse antes da democracia. Nas eleições de 1969, Mário Soares propôs que se realizassem debates televisivos. As eleições de 1969 têm um ambiente diferente, não é? Elas decorrem num clima de maior debate, de menos repressão. E a possibilidade de haver debates na televisão em 1969 é curioso porque causa surpresa e estupefação em Portugal, não apenas entre o regime, não é? À altura liderado por Marcelo Caetano, mas também entre a oposição. Aquela oposição mais comunista, mais ligada, não acharam propriamente interessante essa concessão à América da realização de debates, e temos mesmo um comunicado da IRTP a explicar que não aceitaria que os candidatos a deputados fossem agora para tratar desses assuntos na televisão. Portanto, a questão dos debates pôs-se a possibilidade antes do 25 de Abril, como é óbvio, não aconteceu. Depois do 25 de Abril tivemos debates, é claro que todos nós recordamos aquele do Olho que Não, Soares Cunhal, novembro de 1975. Curiosamente tinha sido precedido por um outro debate entre os mesmos protagonistas para um canal francês e na altura não se mediam audiências, mas havia uma coisa que os fotógrafos dos jornais faziam muito, que era, quando se sabia que ia haver um programa que interessava muito aos portugueses, mandavam fotógrafos para a rua e no dia seguinte punham assim uma fotografia, assim do centro de Lisboa, que na altura tinha muita gente, com as ruas completamente desertas, era invariável, assim um plano de calçada portuguesa, o basalto negro, a linha do elétrico, o candeeiro, Lisboa, 8 da noite, ninguém na rua. E foi um pouco isso que aconteceu nesse debate de Soares Cunhal. Repetiu-se aquela imagem do Festival da Canção, ninguém na rua. Era um debate que tinha outras particularidades, não é? O facto de durar enquanto houvesse bobina, não é? De se fumar a rodos. Aliás, fez-se um intervalo para mudar a bobina, não foi? Fumar a rodos. Embora um dos debatentes tivesse o cuidado de que nunca se visse o seu cinzeiro cheiro de beatas. Chamava-se Álvaro Cunhal. Fumava ainda, nessa altura. Portanto, nós temos aqui esses debates, como aqui também dissemos, há debates que recordamos, não tanto os debates na televisão. Hoje de manhã aqui o Ricardo Conceição, na História do Dia, colocava uma pergunta, e eu acho que ele está absolutamente cheio de razão, que é se os debates são mais verdadeiros em rádio ou na televisão. Os debates são mais verdadeiros na rádio. Não porque quem debate seja mais verdadeiro, mas porque, em primeiro lugar, a voz nota-se muito melhor quando se está a falar a verdade, quando se está a falar mentira, quando se está a patinar na maionese para entreter. Portanto, há ali várias coisas que a voz, assim, sem nada que nos distraia dela, permite perceber melhor a verdade do que está a ser dito e o empenho. Portanto, os debates na rádio, que curiosamente têm estado também a crescer de interesse, eu penso que isso também tem muito a ver com o interesse crescente pela rádio. A rádio vive um bom momento neste momento, enfim, nós também falamos em causa própria, não é? Mas nos debates da televisão, aquilo que nós muitas vezes recordamos são exatamente esses fatores distrativos daquilo que os protagonistas, porque os grandes protagonistas é quem debate, embora também haja que acrescentar que nos últimos anos há uma certa tendência para quem modera debates ganhar protagonismo. Nem sempre assim foi. Por exemplo, se quisermos recuar ao tal Soares Cunhal de 75, percebe-se que quem está a moderar está muito fora. Até porque era assim, e também porque num período revolucionário, como era o caso, um jornalista dar muito nas vistas ao ser muito interventivo, não era propriamente o que se desejasse. Eu recordo quando penso que Freitas do Amaral vai à televisão para dar uma entrevista, um dos grandes problemas dos jornalistas que o entrevistaram é que não tinham dado cabo daquela criatura que à partida teria de ser, era objetivamente vista como um fascista reacionário, estúpido e burro. Não é? E, portanto, como ele não era nem fascista, nem reacionário, nem bruto, nem burro, e o homem saiu muitíssimo melhor do que se esperava,
há ali, os jornalistas foram confrontados e fazem uma pequena nota de esclarecimento nos dias seguintes. Portanto, existe isto muito. Aliás, eu corrigi, não era o Freitas do Amaral, foi a Adelina Mar da Costa. E, portanto... Não foi o Freitas do Amaral. Foi o Freitas do Amaral. Um programa Responder ao País. É o Freitas. Eu agora estava com dúvidas. E o Artur Portela fez até um jornal novo. Como é que 3 homens com razão perdem com um homem sem razão? E eles fizeram, e os jornalistas tiveram de fazer uma explicação. Que eles tinham se esforçado para provar. Isso foi em junho de 75. Não é? Para quem só nos está a ouvir na rádio sem imagem, muito bom dia, bem-vindos a Ribeiro e Castro. Muito obrigado. Portanto, há um pouco isto, os jornalistas às vezes não serem assim tão interventivos, mas também era um estilo, não é? Depois, hoje em dia, temos, se calhar, jornalistas mais interventivos, tudo isto vai avançando. Agora, na história dos debates, nós temos muitas vezes esses pormenores distrativos, o olho que não, esse foi mesmo durante o debate, o olho que não, nós já temos de ir dizendo isto, que os nossos ouvintes, enfim, são certamente muito mais novos que eu, não que as outras pessoas que estão no estúdio, mas são mais novos que eu, e portanto, aquilo que Álvaro Cunhal vai respondendo a Mário Soares. E assim, eu por acaso, se tivesse ouvido esse debate na rádio, diria que Álvaro Cunhal tinha ganho. Sim, mas esse é o clássico, aliás, desculpa interromper-te, se calhar ias falar do clássico Nixon-Kennedy, em que há verdadeiros estudos de opinião que mostram isso. Quem ouviu na rádio encontrou um vencedor e quem viu na televisão encontrou outro. Aqui, nós hoje temos a ideia que Soares ganhou. Não foi essa a opinião. Na altura. Quer dizer, também não havia, não conseguimos medir. Não havia opinião como há hoje. Mas, ouvido o debate só eles os dois, eu diria que Cunhal ganhou, até porque tinha aquela técnica de tentar desconcentrar o antagonista, portanto, mas via-se que havia ali muita prática. Mas em estúdio não. Em estúdio, a certa altura, o Soares cresce e vê-se o Soares a crescer fisicamente quase sobre aquela mesa, não é? Portanto, há ali um lado muito, muito interessante. Aliás, Mário Soares vai protagonizar alguns dos debates que não é por uma questão ideológica, são por questões quase emocionais, mais dramáticos da vida política portuguesa. Ele tem 2 debates com pessoas que lhe são muito próximas, ideologicamente e afetivamente. Tem um Soares Alegre, em 2006. Os 2 candidatos à presidência da República. Os 2 candidatos à presidência da República. Eles esforçaram-se muito para provar que eram diferentes, mas não foi assim tão fácil. E tem um que é quase... Eu sei que Portugal teve um debate entre 2 irmãos, Paulo Portas e Miguel Portas, portas contra portas. Mas talvez o verdadeiro debate com um fundo quase fratricida é um Soares Zanha. E que tem até aquele momento em que Mário Soares diz qualquer coisa como nós éramos como irmãos, e Zanha terá interpretado isto provavelmente como uma referência à maçonaria, e tem aquela resposta: eu nunca fui seu irmão, porque na maçonaria os membros tratar-se-iam por irmãos, mas o povo que não sabia nada de maçonarias nem se interessava por isso, e na verdade também nenhum deles era propriamente maçom, interpretou aquilo como o Zanha ali a destratar Soares. Portanto, Soares teve 2 debates assim do ponto de vista afetivo e emocional complicados. Eu gosto. Depois, assim, se me perguntarem, temos aquele momento que eu já te falei esta manhã, que é o Francisco Lopes, candidato pelo Partido Ecologista, os Verdes, e pelo PCP à presidência da República. Aquilo estava muito complicado, não havia tempo para ninguém, e ele dizia: quero o meu minuto. Eu acho que terá sido a reivindicação de propriedade privada mais lancinante que se ouviu a um defensor do estatismo. E conseguiu o minuto. O seu minuto, pois está, claro, não há ninguém que defenda mais a propriedade que um comunista quando se sente espoliado. Isso isso é terrível. Depois temos pessoas que podem ter desgraçado, o termo é demasiado popular, mas que podem ter condicionado de uma forma muito forte a perspectiva que o eleitorado e que o povo em geral tinha dele, mesmo que não estivesse a pensar votar nele, que é quando Manuel Maria Carrilho não cumprimenta Carmona Rodrigues. Isso foi no fim do debate? Foi no fim do debate? Foi no fim do debate. Este debate depois deu origem até a outros debates, nomeadamente com o jornalista Ricardo Costa, não é? E Manuel Maria Carrilho. Mas realmente Manuel Maria Carrilho deixou Carmona Rodrigues de mão estendida. Ainda por cima, Carmona Rodrigues era um homem afável, cordial, portanto, aquilo ainda mais
mais bizarro e mais estranho, ficou assim, de alguma forma depois a vida de Manuel Maria Carrilho levou outras voltas que também não contribuíram para a melhoria da sua imagem, mas aquele momento talvez tenha marcado ali um antes e depois na perspectiva dele. Temos aquele célebre debate em 1989 em que Marcelo Rebelo de Sousa, o melhor debatedor da pátria, o melhor entrevistado, o homem que dominava os meios de comunicação, que saía sempre bem, pois chegou um debate frente a um habitualmente soturno Jorge Sampaio e Marcelo, pois não disse nada que se aproveitasse. não lhe correu bem. Aliás, ele há pouco tempo numa intervenção ele refere, até aludiu a esse debate. Temos também um debate em que a pessoa que ia debater não disse nada, mas aí não por ter ficado, impressionada psicologicamente ou qualquer coisa assim, mas porque não conseguiu falar, ele tinha problemas de voz. Estou a pensar em Jerónimo de Sousa. Com uma grande frase, perdi a voz, mas não perdi a esperança. Foi assim que ele se despediu do debate. É uma ótima frase. Sim. Depois temos, a propósito daquilo que pode correr mal num debate, eu acho que neste caso não virou a opinião pública contra ele, mas perdeu muito daquele capital, algum capital de condescendência com que era olhado. Estou a pensar num célebre Portas Louçã, em que a dada altura se estava a discutir o aborto e Paulo Portas estava a falar do direito à vida, no quadro legal que então existia, e Louçã sai-se com não me falo de vida, não tem direito a falar de vida. Claro, Paulo Portas reage normalmente, pergunta quem é o senhor para me dar ou não o direito de falar, quer dizer, o que eu penso que Paulo Portas não estava nada à espera era do que ouviu a seguir. O senhor não sabe o que é gerar uma vida. Eu tenho uma filha, sei o que é o sorriso de uma criança. Disse Francisco Louçã a Paulo Portas, que não tinha nem tem filhos, e portanto, se tivesse sido ao contrário, a carreira tinha acabado. Nestas coisas perdoa-se mais à esquerda, sobretudo se for assim radicalzinha, mas Louçã naquele dia perdeu muito, perdeu claramente o debate e perdeu uma boa parte daquela condescendência com que sempre se tinha olhado para ele. E ele, que sendo um dos mais antigos políticos em função, não é? E que era sempre visto como jovem, naquele dia pareceu subitamente alguém muito antigo. Portanto, as coisas mudaram um pouco. Depois temos um debate também, é um debate estranho, eu fiz aqui uma seleção de alguns, que é um debate para as presidenciais. Nós temos 2 debates para as presidenciais com Mário Soares que são importantes. Temos um que é um debate hoje pouco lembrado, até porque o antagonista de Mário Soares acabou na área do Partido Socialista. Estou a falar de Basílio Horta. É um debate feito num contexto muito complicado. Estamos a falar do escândalo Macau. As pessoas que se diziam possuidoras de documentação da parte alemã havia aqui uma construção de um aeroporto em Macau, teria havido dinheiro ou não para um grupo de comunicação que Mário Soares pretendia criar, sendo que Mário Soares era Presidente da República, portanto não é suposto que os Presidentes da República andem a constituir grupos de comunicação, pelo menos nas democracias. E estava tudo assim, e nós vemos Basílio Horta muito exaltado, é um debate difícil, e leva até um livro para o debate que mete em cima da mesa. Era um livro que tinha revelações sobre ligações da CIA a alguns políticos por esse mundo fora. Era um livro do investigador português. A verdade é que Basílio Horta nunca abriu o livro, mas achou que pondo o livro em cima da mesa podia condicionar o debate. E depois temos um outro debate, também Mário Soares, com Mário Soares, Freitas do Amaral. Nós temos hoje o privilégio de ter aqui em estúdio alguém que foi diretor da campanha de Freitas do Amaral e que se considera-se que Freitas do Amaral, eu penso que Freitas do Amaral tinha mais 20 pontos de vantagem 20 e tal. Sobre Mário Soares,
e de alguma forma considera-se que Freitas do Amaral pode ter começado a perder por causa desse debate. Eu penso que foi Ribeiro e Castro, que nós temos aqui, ele pode explicar porque é que disse isto. Sabe, eu tenho uma quarta parte de responsabilidade e tenho pena disso no mau desfecho depois da campanha de Freitas do Amaral, e disse, à distância, sei que foi um erro ter aceitado aquele frente a frente. O Freitas do Amaral estava com 46%, o Mário Soares estava a 20 pontos de distância. A partir do debate, ele empatou o jogo, demos de borla 20 pontos ao adversário e eu estive do lado que tomou a decisão errada.